Deixa eu saudar então a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, agradecer a participação de vocês essa noite. É muito bom a gente poder se reunir para dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Nós vamos fazer uma oração, nós vamos pedir para que Deus venha nos dirigir, venha falar conosco nesta hora. Eu vou convidar a Ana Maria para orar para nós. Ana Maria, por gentileza, nos dirija nessa oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo da tua palavra. Pedimos agora que o Senhor possa falar conosco, Senhor, nos ajudar a entender. Abençoe o pastor também que vai transmitir a tua palavra para nós, Senhor, que ele possa falar inspirado por ti, Senhor. Amém. Abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, aí como a gente tem feito, né? A gente deixa o microfone desligado e quando nós chegarmos ao final da nossa exposição, aí a gente volta em videoconferência para a gente poder conversar um pouquinho, tirar as dúvidas de vocês, ouvi-los, se vocês tiverem algum comentário ou alguma coisa a acrescentar, ok? Então, a gente vai dar início à nossa aula de hoje. Nós estamos estudando sobre a carta aos Gálatas, né? Nós estamos fazendo um estudo expositivo, isso significa que a gente vai caminhar em todo o texto dos Gálatas, né? Os 6 capítulos de Gálatas, todos os versículos, para a gente poder entender melhor, né? O que é que Paulo fala nessa epístola e, de forma especial, o que ela tem a dizer para a nossa vida hoje, ok? Então, o tema geral da carta aos Gálatas, e que eu acabei dando para esse curso, é verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Eu quero começar a nossa aula de hoje recapitulando alguns pontos principais que nós estudamos na última aula. Apenas para você relembrar, caso você esqueceu, ou para você saber, caso você não tenha participado, não tenha assistido a última aula. Semana passada, nós nos concentramos nos versículos 1 até o versículo 5 da carta aos Gálatas, para a gente poder estudar e se aprofundar na saudação que o apóstolo Paulo faz, e de forma especial a gente tentar ali descobrir alguns detalhes que muitas vezes passam desapercebidos. Então, a primeira coisa que a gente estudou na lição passada é que ali no texto nós encontramos uma saudação nada afetuosa, né? Uma das coisas que nos chama bastante atenção no início dessa carta aos Gálatas é a ausência de uma manifestação de afeto ou de carinho por parte de Paulo. Em outras cartas que ele escreveu, como, por exemplo, Romanos, 1 Coríntios e Filipenses, Paulo, ele expressa o quanto ele era grato a Deus pela vida daquela igreja, pela vida daqueles irmãos, demonstrando assim o quanto eles eram queridos para ele. Mas em Gálatas, a gente percebe que a saudação, ela não é nada afetuosa, né, comparada às outras cartas. E isso acontece porque, como nós também temos falado bastante, o assunto que Paulo trata aqui era um assunto muito sério, e era um assunto que o incomodava a ponto dele ser o mais objetivo possível, né? A gente percebe, lendo o texto, que desde o início, Paulo coloca o dedo na ferida, sem cerimônias, ele vai direto para tratar do assunto central. A segunda coisa que a gente conversou também foi sobre Paulo como um apóstolo genuíno, né? Então, a segunda palavra que nós encontramos lá no versículo 1 é Paulo apóstolo. E a gente viu que não é por acaso que ele coloca aquele título ali. Afinal de contas, lá nas igrejas da Galácia, os mestres judaizantes, que eram aqueles que estavam entrando num embate, né, numa disputa teológica com Paulo, eles tentavam a todo custo questionar essa autoridade apostólica de Paulo. Então, por isso que Paulo, logo no início, ele já diz, Paulo, apóstolo e apóstolo do Senhor Jesus. Outra coisa que a gente percebe é a referência que Paulo faz ao poder da ressurreição de Cristo, né?
Paulo cita sobre Deus o Pai, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E nós entendemos que Paulo cita esse fato, né, para mostrar a ressurreição como um selo da parte de Deus, que nos dá total confiança de que nós somos, de fato, libertos do poder do pecado, do poder da morte e do poder da lei, que são algumas coisas que a ressurreição de Cristo garante para nós. E esse é um tema que ele vai desenvolver de uma maneira mais aprofundada no decorrer da sua carta. Outra coisa que a gente falou é sobre a graça e a paz que nos é dada por intermédio de Cristo, né? Então, ali na saudação, a gente vê Paulo invocando a graça e a paz de Cristo sobre os irmãos da Galácia, e a gente pensou e refletiu juntos sobre como essa graça e essa paz só são derramadas sobre a nossa vida através da obra de Cristo na cruz, entregando-se voluntariamente para morrer no nosso lugar e nos resgatar desse mundo mau e desse mundo perverso. Por fim, a gente viu lá na saudação que a contemplação da obra de Cristo, que a contemplação daquilo que Deus fez por nós na cruz, inevitavelmente nos conduz, inevitavelmente nos leva à adoração, nos leva a glorificar e exaltar o nome do Senhor, ok? Então, esses foram alguns aspectos que nós compartilhamos com os irmãos na última aula, e a gente pôde, então, relembrá-los neste momento. Queridos irmãos, hoje o tema da nossa aula é o seguinte: direto ao assunto, não há outro evangelho. Direto ao assunto, não há outro evangelho. Então, apenas para a gente entender a nossa linha de raciocínio até aqui, nós iniciamos o curso falando sobre os aspectos introdutórios da carta, como, por exemplo, a sua autoria, os seus destinatários, o local que ela foi escrita, o motivo e etc. Na última semana, como nós acabamos de dizer, nós nos aprofundamos em alguns detalhes que nós encontramos ali na saudação da epístola. E hoje, irmãos, enfim, nós veremos o início do desenvolvimento do assunto que levou Paulo a escrever essa carta à igreja da Galácia. Então, eu quero ler com os irmãos agora o texto que vai servir como base para o nosso estudo, que é Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, ok? Então, na aula passada, nós estudamos do verso 1 ao verso 5, e hoje nós vamos estudar do verso 6 até o verso de número 9. E diz assim a palavra de Deus. Aliás, eu vou experimentar uma sugestão que a Vivian me deu, de convidar algumas pessoas para fazer a leitura. Vamos fazer um teste, vamos ver se dá certo. Então, eu vou convidar, vou convidar a Adna para fazer a leitura desse texto para a gente. Adna, então, por favor, desbloqueia o seu microfone e pode começar a ler, e aí eu vou passando a tela, ok? Pode ser. Deixa eu só tirar o mouse aqui. Aí. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja, é anátema mesmo? Isso, anátema. Uhum. Ok, Adna, muito obrigado, viu, pela colaboração. Meus irmãos, assim como nós fizemos na aula passada, para a gente entender melhor esse texto que a Adna acabou de ler para nós vamos dividi-lo em algumas partes e a gente vai comentando, então, cada uma delas. E aí, no final da nossa aula, eu quero propor algumas aplicações práticas para a nossa realidade, ok? E o primeiro destaque que eu quero dar ao texto, os destaques eles estarão todos pintados em amarelo, é isso que Paulo fala no começo. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa, ok? Nós vamos parar aqui no tão depressa.
Meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, né, diante daquilo que Paulo fala, mas já, né? Aí eu coloquei até a carinha desse rapaz aí com a boca aberta, assustado, com uma expressão de surpreso. Como vocês já sabem, irmãos, o apóstolo Paulo, ele esteve na região da Galácia, junto com Barnabé, pregando o evangelho por volta do ano 47 depois de Cristo. A gente falou isso lá na primeira aula sobre os aspectos introdutórios. Segundo nós estudamos também na primeira aula, essa carta aos Gálatas, ela foi escrita, segundo os estudiosos da Bíblia, por volta do ano 50 depois de Cristo. Ou seja, entre a missão de Paulo, anunciando o evangelho e plantando igrejas naquele local, e o surgimento daquela heresia judaizante que fez Paulo escrever a sua carta, passou-se provavelmente um pouco menos de 3 anos. E é por esse curto espaço de tempo entre a plantação das igrejas e esse grave problema doutrinário teológico é que o apóstolo Paulo afirma, então, que ele estava surpreso, ele estava espantado de que em tão pouco tempo aquilo tivesse acontecido. A segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos em cima disso é que, olhando para a nossa realidade, né, para o nosso contexto, a gente consegue perceber que o sentimento do apóstolo Paulo, ele é compreensível, não é verdade? Afinal de contas, a gente também, na nossa própria igreja, muitas vezes, a gente recebe algumas notícias parecidas com essas, que nos deixam também boquiabertos e bastante surpresos. Eu não vou citar nomes, por uma questão ética, mas eu já, conversando com alguns irmãos da nossa igreja, estes relataram para mim sobre algumas pessoas que passaram pela nossa comunidade, em alguns casos até serviram ao Senhor em papéis de liderança, e que hoje já não estão mais na igreja, e em alguns casos estão em até, não outras denominações, mas outras religiões, né? Então, por exemplo, eu já ouvi casos de pessoas que foram para o catolicismo, que foram para o espiritismo, que foram até mesmo para a Umbanda, né, depois de terem conhecido o evangelho. Então, quando a gente escuta esse tipo de coisa, a gente se sente bastante surpreendido, não é verdade? E foi mais ou menos dessa forma que o apóstolo Paulo se sentiu. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, é com relação a responsabilidade daqueles que aceitaram, né, que abraçaram aquela heresia. Uma outra coisa muito interessante que Paulo fala no texto faz referência justamente a isso. Pensem comigo, por mais que aqueles mestres judaizantes tivessem responsabilidade, afinal eles estavam ensinando aquela heresia e cobrando para que os novos convertidos vivessem daquela forma, os que a aceitavam também eram igualmente responsáveis. Paulo poderia dizer para eles naquela carta, mais ou menos assim: tadinhos de vocês, meus irmãos, vocês foram enganados por esses falsos mestres que ensinaram um falso evangelho, né? Vocês não têm culpa nenhuma disso, vocês são fracos na fé. Mas Paulo não diz nada disso. E ele não fala nada disso porque o próprio Paulo havia pregado o evangelho para eles, havia passado muito tempo lá ensinando as bases teológicas, as bases doutrinárias da Igreja de Cristo. Eles conheciam a graça de Deus, eles sabiam muito bem que a sua salvação vinha da justificação através da fé e não através das obras da lei. Portanto, o fato deles se deixarem envolver com aquela heresia os fazia tão responsáveis como aqueles que a anunciavam. Por isso que Paulo fala nesse comecinho do texto que eles, de forma ativa e de forma consciente, estavam passando do verdadeiro para o falso evangelho. Aqui nesse momento, a gente já consegue abrir um parêntese para fazer uma aplicação prática na nossa vida. Nos nossos dias, irmãos, e a gente vai falar mais disso daqui para frente, há muitas heresias sendo pregadas nas igrejas ditas evangélicas. Algumas igrejas pregam um falso evangelho que se parece muito pouco com o verdadeiro.
E nós vemos que, vez ou outra, alguns dos nossos irmãos, ou alguns dos irmãos que pertenciam a igrejas tradicionais, a igrejas com uma boa teologia, uma teologia sólida, acabam sendo arrastados por esse tipo de heresia. Se isso acontecer com você, saiba que você tem responsabilidade. Você também tem culpa no cartório de ter se deixado envolver por essas heresias contemporâneas, essas heresias modernas. Eu digo isso a partir de um princípio básico. É responsabilidade de todo aquele que se converte ao Evangelho estudar as Escrituras, conhecer a Bíblia e ter uma boa base bíblica, uma base com sustância, para poder saber e identificar o que é e o que não é uma heresia ou uma falsa doutrina, ter uma boa base bíblica para não ser enganado da mesma forma como os irmãos das igrejas da Galácia foram. Amém? Então, só esse parêntese aí para você já ir pensando sobre a importância da gente estudar a Bíblia e da gente ter uma boa base bíblica e teológica. Uma outra coisa, meus irmãos, que nos chama a atenção, nessa expressão que está destacada aí, entre aspas, estão passando, é que aquele não era um processo definitivo. Paulo não diz que eles haviam passado, Paulo fala que eles estavam passando por aquele processo. Ou seja, Paulo entendia que ainda havia a possibilidade deles abandonarem aquela falsa heresia e retornarem ao verdadeiro evangelho. Afinal de contas, como nós já falamos, a carta aos Gálatas é escrita justamente com esse propósito. Isso, meus irmãos, traz esperança para aqueles que oram por alguém que está desviado dos caminhos do Senhor. Eu acredito, e a Bíblia fala bastante sobre isso, de que enquanto há vida, há esperança de que aqueles que um dia viveram no Evangelho e se desviaram dele, retornem aos caminhos do Senhor. Eu acredito que aqueles que tiveram uma verdadeira experiência de conversão e foram salvos por Cristo, quando se desviam dos caminhos do Senhor, certamente não é um desvio definitivo, mas é um processo onde o próprio Espírito Santo de Deus, lá na frente ou antes, no tempo do Senhor, acaba conduzindo essa pessoa de volta aos caminhos de Deus. Então, assim como não era definitivo para aqueles Gálatas na visão de Paulo, certamente as pessoas que nós conhecemos, que nós vemos se desviando dos caminhos do Senhor, também podem voltar, também podem se reconciliar com Deus. Outro ponto que eu quero destacar no texto que a gente está estudando é esse em amarelo. Daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. E aí, a primeira pergunta que a gente destaca à luz do texto é: existe outro evangelho? Na continuidade, meus irmãos, nós vemos que Paulo deixa claro que a sua surpresa era o fato de que eles estavam passando tão depressa do verdadeiro evangelho para outro que, no entendimento de Paulo, sequer poderia ser chamado de outro, porque não existe outro evangelho. Existe um único evangelho, o evangelho proclamado por Jesus Cristo de Nazaré. Todos os outros que se diferem e se afastam são falsos evangelhos e sequer podem ser chamados dessa forma, segundo Paulo. E uma das coisas, meus irmãos, que chama bastante também a nossa atenção nesse trecho do nosso texto é a referência que Paulo vai fazer ao verdadeiro evangelho, dizendo que é através dele que nós somos chamados à graça de Cristo. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos algo muito interessante. Aqueles que fizeram a classe de novos membros comigo já ouviram falar um pouquinho sobre isso, e é importante a gente conhecer. Dentro da teologia, há uma área de estudo específica que nós chamamos de soteriologia, que nada mais é do que o estudo da nossa salvação. Dentro da soteriologia, nós estudamos algo que os teólogos chamam de Ordo Salutis, no latim,
ou ordem da salvação em português. Seria uma ordem de acontecimentos que nos levam a um evento único e definitivo, que é a nossa salvação. E o primeiro passo, meus irmãos, que desencadeia em nós todos os outros, é o que nós chamamos de chamado do Evangelho. Antes de nós sermos regenerados pelo Espírito, antes de nós passarmos pela nossa experiência de conversão, antes de termos os nossos pecados justificados, sermos adotados como filhos de Deus, santificados como povo do Senhor e glorificados no dia da nossa morte, tudo começa com o chamado do Evangelho. O Evangelho, a palavra do Senhor, é o meio que Deus usa para chegar na humanidade, para despertar a humanidade, para mostrar a eles a real situação da sua vida espiritual. Sem ouvir e sem conhecer o verdadeiro Evangelho, não é possível que uma pessoa seja salva. E nós vemos esse ensino em diversas partes das Escrituras, mas eu quero citar para vocês nesse momento Romanos 10:17. Nesse texto, Paulo diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Percebam, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. É através da palavra de Deus, é através do Evangelho que essa fé nasce, que essa fé surge no nosso coração e nos conduz a todos os outros passos da nossa salvação. E esse Evangelho, meus irmãos, que quando anunciado, tem o poder de chamar as pessoas à salvação através da graça de Deus, deve ser um evangelho que apresenta à humanidade 3 pontos centrais e fundamentais. Se não tiver esses 3 pontos, não é evangelho. Se não tiver esses 3 pontos, é um falso evangelho. O primeiro ponto do verdadeiro evangelho é que todo homem é pecador, sem exceção. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo fala isso em Romanos capítulo 3. E nessa situação, todos os homens estão condenados e eles não podem fazer nada para salvar-se por suas próprias forças, por sua própria capacidade. A segunda coisa é que, diante disso, Deus enviou Jesus Cristo, seu único Filho, como um substituto da humanidade para receber sobre si a justiça, o castigo de Deus, para que dessa forma os nossos pecados pudessem ser perdoados e nós pudéssemos ser aceitos novamente pelo Senhor. E em terceiro lugar, o terceiro ponto do verdadeiro evangelho, todos aqueles que creem nisso recebem de graça e pela graça a salvação, que é obra exclusiva de Deus e é garantida por Deus até o fim dos nossos dias, até o fim da vida de todos aqueles que são salvos pelo Senhor. Ok? Então isso é o chamado do Evangelho, que se manifesta na graça de Deus e o que Paulo faz referência quando ele vai diferenciar o verdadeiro Evangelho do falso Evangelho. Por fim, meus irmãos, nesse ponto, quando Paulo se refere ao verdadeiro evangelho como aquele que os chamou na graça de Cristo, ele está lembrando uma coisa maravilhosa e uma coisa fundamental. A nossa salvação depende única e exclusivamente da graça de Deus e não de obras ou méritos humanos. E graças a Deus por isso, meus irmãos, porque se dependesse de nós para sermos salvos, estaríamos todos perdidos, estaríamos todos no inferno. O que nós precisamos entender é que nós não somos salvos porque nós levamos uma vida íntegra e correta e nós procuramos obedecer ao Senhor em todas as coisas, vivendo em santidade. Você, meu irmão, minha irmã, é salvo de forma imerecida, mesmo sendo pecador, mesmo sendo mal, mesmo sendo inclinado a desobedecer a Deus. E a partir desse momento, quando você conhece a graça de Cristo, conhece o Evangelho, aí sim
você passa a viver uma vida íntegra, correta e em obediência a Deus e em santidade ao Senhor, não por conta daquilo que você é capaz de fazer, mas por conta daquilo que Jesus Cristo fez por você. Para ficar claro, eu vou resumir isso da seguinte forma: nós não obedecemos a Deus para sermos salvos. Nós somos salvos e por isso obedecemos a Deus. Ficou claro? A ação, a iniciativa da nossa salvação, ela sempre parte de Deus. É Deus que vem até nós, é Deus que desperta a nossa fé, é Deus que nos vivifica, que nos regenera, que nos converte, que nos santifica, Ele faz tudo. Nós só recebemos tudo isso como um presente da graça na nossa vida. Não há mérito algum da nossa parte na nossa salvação. Nós não temos, meus irmãos, como contribuir, nós não temos como dar uma forcinha para Deus para garantir o nosso lugar no céu. E tem muita gente que tem dificuldade em compreender isso, em compreender essa graça, porque naturalmente existe no ser humano, de uma maneira forte em algumas pessoas, essa questão da meritocracia, de fazer por merecer. Isso até pode ser aplicado em algumas áreas da nossa vida, mas nunca com relação à nossa salvação. Com relação à salvação, não existe meritocracia. O que existe é a graça de Deus em Cristo Jesus. E era justamente nesse ponto, como vocês sabem bem, que residia a essência da heresia daqueles mestres judaizantes. Para eles, essa graça de Cristo não era suficiente. Eles deveriam ter uma contribuição ativa para que, dessa forma, eles pudessem completar a sua salvação. E para completar a sua salvação, no entendimento deles, eles deveriam observar as obras da lei de Israel, as obras e aquilo que a lei do Antigo Testamento exigia deles, ok? Espero que tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida, já anote, já separe aí para você fazer no final da aula. O próximo trecho que eu quero destacar com os irmãos é esse aí que está em amarelo. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Aqui eu quero falar bastante objetivamente sobre esse ponto, essa questão de perturbar e perverter o evangelho. Esse trecho, meus irmãos, do nosso texto, ele vai nos mostrar que ao ensinar esse falso evangelho, esse evangelho judaizante, aqueles mestres, eles estavam perturbando, e essa palavra perturbando no grego tem um sentido de mexer com a cabeça. Eles estavam conseguindo abalar o intelecto, eles estavam conseguindo abalar o pensamento daqueles irmãos. E ao fazer isso, eles estavam pervertendo o verdadeiro evangelho de Cristo. Segundo o pastor americano Tim Keller, esse senhor que está aí na tela, perverter o evangelho significa revertê-lo. Perverter o evangelho significa revertê-lo. E aquilo, meus irmãos, era algo gravíssimo. Porque quando aqueles mestres judaizantes anulam a graça de Deus, eles estão atingindo o coração do evangelho. Não é uma coisa secundária, não é uma coisa que dá para ser deixada de lado, como algumas diferenças que nós temos entre denominações. Isso atingia o cerne, a essência, o coração do evangelho. Um evangelho, meus irmãos, que afirma que Cristo fez por nós o que nós não éramos capazes de fazer por nós mesmos. E quando isso acontece, quando o coração do evangelho é atingido, toda a teologia, toda a doutrina do evangelho acaba desmoronando. Por isso Paulo entendia que aquilo era um retrocesso, que abraçando aquela heresia, eles estavam andando para trás e estavam voltando a velhas práticas que já haviam se mostrado completamente ineficáveis para conduzir o homem no caminho da salvação. Nesse caso, a observância da lei. Dando continuidade, eu quero destacar a parte final do versículo de número 9,
quando Paulo diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Meus irmãos, aqui eu quero falar um pouquinho, né, especialmente sobre essa expressão, seja anátema, né? E aí eu coloquei duas figuras, eu coloquei a figura de um anjo, eu coloquei também a figura de um pastor, eu coloquei uma tarja ali no rosto dele, para ninguém identificar, então ninguém sabe quem é, ok? Mas aquele ali é um dos pastores que tem estado na mídia e tem pregado um evangelho aí um pouquinho diferente, por isso eu coloquei ele ali, mas coloquei uma tarja no rosto dele para preservar a sua identidade. Por fim, meus irmãos, essa parte do texto traz o quanto tudo aquilo que Paulo estava falando era sério, tinha um peso muito grande. O verdadeiro, o simples, o puro evangelho de Jesus Cristo era um tesouro tão precioso, era algo tão poderoso, que Paulo diz que mesmo que ele ou algum dos seus companheiros, ou até mesmo um anjo, um ser celestial vindo do céu, pregasse um evangelho que fosse diferente do que havia sido anunciado quando Paulo esteve entre eles pela primeira vez, essa pessoa deveria ser considerada anátema. E isso era tão sério, mas tão sério, que Paulo diz em outras palavras assim: eu vou repetir, para que vocês entendam muito bem o que é que eu estou falando. Paulo praticamente desenha aquilo para eles, dizendo: seja anátema aquele que vos pregar um evangelho diferente. Qual que é o significado dessa palavra anátema? Anátema, meus irmãos, no grego tem um significado, tem um sentido muito forte. Significa qualquer coisa ou qualquer pessoa que tenha sido entregue por Deus ou em nome de Deus à destruição ou à ruína. Anátema é uma maldição, e é uma maldição pesadíssima proferida sobre a vida dessas pessoas que pervertem o evangelho de Cristo. Nós poderíamos até pensar que Paulo exagerou, que Paulo usou um termo muito forte para falar sobre aqueles que pervertem o evangelho. Mas, meus irmãos, nós estamos falando de mestres que, ao ensinar um evangelho diferente, um evangelho falso, mexem com a cabeça das pessoas e acabam conduzindo essas pessoas para o inferno, tirando elas do caminho da graça de Deus que conduz à salvação e levando-as ao caminho que conduz à perdição. Isso para você é algo sério? Para mim é algo seríssimo. Então a palavra, o termo que Paulo usa, está à altura daquilo que ele está combatendo. Aliás, isso é tão grave, mas tão grave, que em Mateus capítulo 18, do verso 6 ao verso 7, o próprio Senhor Jesus nos diz que há um destino terrível guardado para todos aqueles que são responsáveis por fazer tropeçar aqueles que creem no seu nome, ok? Então isso era muito sério, e Paulo fala para eles que eles não deveriam apenas preservar o evangelho da graça, o evangelho que os chamou à salvação em Cristo Jesus, mas que se qualquer pessoa, se qualquer ser celestial, ou se o próprio Paulo aparecesse pregando um evangelho diferente, que deveria ser amaldiçoado, deveria ser anátema, ok? Espero que você tenha entendido. Meus irmãos, a gente vai partir para o nosso encerramento. Eu separei aqui algumas lições práticas para nós, dessa perícope, né, desse texto de Gálatas 1, do 6 a 9. A primeira lição que eu quero compartilhar com você é a seguinte: conheça o Evangelho, estude a sua Bíblia, né? Oséias, capítulo 4, versículo 6, nos diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Parafraseando o que Oséias disse, meus irmãos, eu diria que o povo de Deus é arrastado por essas heresias por falta de conhecimento. Você precisa saber que nem tudo o que é pregado nos dias de hoje como evangelho é o verdadeiro evangelho.
Hoje em dia, meus irmãos, além da perversa teologia da prosperidade, que nós já conhecemos bem, nós temos visto o surgimento de novas heresias, como, por exemplo, a teologia do coaching, né? Você quer identificar os pregadores dessa teologia do coaching? Normalmente eles gravam vídeos super bem produzidos, com aquele microfone bonitão na frente, e tem uma voz doce, uma voz suave, tem uma mensagem que consegue tocar no seu coração e consegue te fazer se sentir importante, se sentir a última bolacha do pacote. Esse é um pregador da teologia do coaching. Essas pregações são pautadas por pregações de autoajuda, pregações profundamente antropocêntricas, centradas no homem e não em Cristo, deixando de lado muitas vezes a graça de Jesus, a necessidade do arrependimento pelos nossos pecados e a transformação de vida que todos nós precisamos ter quando temos um encontro com o verdadeiro evangelho. Meus irmãos, teve um famoso pregador no YouTube afirmando recentemente de que nós não somos inferiores a Cristo. Colossenses vai dizer que Cristo é superior a todas as coisas, mas esse pregador vai dizer que não, que nós somos iguais a Cristo, estamos no mesmo patamar que ele. Esse mesmo pregador afirmou que a Bíblia não é palavra inspirada de Deus. Esse mesmo pregador ainda afirmou que Deus não é soberano, que ele não está no controle de todas as coisas como nós cremos. E sabe o que é que mais me preocupa diante disso? Não é o cara falar esse tipo de heresia, com perdão da palavra, esse tipo de abobrinha. Mas o que me preocupa é esse cara ter milhões de visualizações nos vídeos dele e os seus perfis nas redes sociais serem seguidos por milhares de pessoas. E tudo isso acontece porque um número expressivo de crentes são praticamente analfabetos quando nós falamos de Bíblia. E quem não entende de nada, meus irmãos, é arrastado por qualquer coisa. Quem não entende de nada é arrastado por qualquer coisa. Portanto, estude, leia a sua Bíblia, conheça o Evangelho. Essa é uma das tarefas mais sublimes que nós temos, conhecer o Senhor Jesus e crescer até atingir a sua altura. A Bíblia nos fala isso. E muitas vezes nós negligenciamos essa área tão importante da nossa vida. E por sermos ignorantes com relação à base, à essência do Evangelho, muitas vezes nós somos levados por esses ventos de doutrinas e acabamos caindo nesse tipo de heresias. A segunda lição, meus irmãos, nós já compartilhamos um pouco, é que há esperança para aqueles que estão desviados, né? Como nós falamos, os Gálatas estavam passando por aquele momento difícil, mas isso não significava que eles haviam rompido com o Evangelho de forma definitiva ou que eles estavam irremediavelmente perdidos. Nós, presbiterianos, nós cremos e defendemos a doutrina da perseverança dos santos. Essa doutrina vai dizer que uma pessoa que é verdadeiramente salva pelo Senhor não perde a sua salvação. Então, se você realmente se converteu, se você pertence a Cristo, você vai chegar até o final da sua vida, vai perseverar na fé e vai ser salvo pelo Senhor. E nós podemos dizer isso, meus irmãos, porque a nossa salvação, como nós falamos no início, ela é obra exclusiva do Senhor e ela é garantida pelo Senhor. E por isso nós podemos ter segurança. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 10, nos ensinou de que aqueles que estão nas suas mãos, ninguém pode tirar de lá absolutamente nada nem ninguém. Diante disso, eu quero dizer para você, se o seu marido, se o seu pai, se o seu filho, se o seu amigo, se a sua amiga, ou qualquer outra pessoa que você conhece, está desviado dos caminhos do Senhor, mas essa pessoa pertence verdadeiramente a Cristo, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo do Senhor vai prover tudo para que essa pessoa retorne aos caminhos de Deus. Por isso é importante nós não desistirmos de orar por aqueles que estão desviados
e também não deixarmos de dar sempre o melhor testemunho possível à luz do Evangelho quando nós estamos com essas pessoas. Terceira lição: seja duro ou seja dura e não dê brecha aos falsos evangelhos e também às heresias. Como nós temos visto, irmãos, Paulo foi bastante contundente, bastante duro na defesa do evangelho. Aquilo que estava sendo atacado era precioso demais para que ele ficasse calado ou para que ele fosse tolerante, conforme a gente já falou. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos ao conteúdo gospel que muitas vezes tem entrado nos nossos lares e tem entrado também na nossa igreja ou nas nossas igrejas, caso você que está nos assistindo não faça parte da nossa comunidade. Muitas músicas, queridos irmãos, que têm sido cantadas, estão repletas de heresias, repletas de coisas que não condizem com a palavra de Deus, e essas músicas muitas vezes estão na nossa boca, estão nos nossos lábios. Em muitas igrejas, especialmente igrejas em que o pastor não tem essa preocupação em analisar a teologia daquilo que é cantado, nós percebemos que muitas vezes o ministério de louvor canta uma teologia no momento dos cânticos e quando chega a hora da pregação, o pastor prega uma teologia completamente diferente. E isso não pode acontecer. Como nós já dissemos, não é porque tem aparência de evangelho que é o verdadeiro evangelho. Nós também, irmãos, precisamos tomar muito cuidado ao aceitar na nossa vida, na nossa família, certas heresias como um mal menor. Eu vou tentar dar um exemplo para você entender isso que eu quero dizer. Eu já cansei de escutar de pessoas me dizendo que o filho deixou de frequentar a igreja por qualquer motivo que seja, mas que naquele momento ele estava frequentando a igreja X ou a igreja Y. Uma igreja que prega um evangelho totalmente diferente do que nós cremos, mas que essa mãe está feliz, porque o que importa é que o seu filho ou a sua filha está na igreja. Será, meus irmãos, que é de fato assim? Se a gente for parar para analisar friamente, à luz de tudo que nós falamos, muitas vezes, aliás, em algumas situações, seria melhor que ele não estivesse em determinadas igrejas que pregam esse tipo de falso evangelho. Porque um falso evangelho, ele pode afastá-lo, pode afastá-la ainda mais de Cristo e ainda mais do caminho da salvação. Ao mudar de igreja, ou ao visitar uma igreja, pelo menos o que nós devemos fazer é nos certificar de que ela é uma igreja biblicamente saudável, que ela é uma igreja que prega o evangelho da graça de Deus em Cristo. Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou falar agora. Aquilo que é ensinado na igreja é mais importante do que frequentar a igreja em si. Aquilo que é ensinado na igreja é mais importante do que frequentar a igreja em si. Portanto, tome cuidado, seja zeloso. Não deixe que esses falsos evangelhos, não deixe que essas heresias acabem entrando na sua casa, entrando na sua família, muitas vezes com essa aparência de que não tem problema nenhum, de que tudo é evangelho e de que o que importa no final é estar próximo e estar servindo a Deus. Isso é muito sério. Em quarto lugar, meus irmãos, e quarto e último lugar, já vou acabar, fuja dos lobos em peles de pastores, né? A expressão é fugir das ovelhas em pele de lobo, né? Ou dos lobos em pele de ovelha. Mas aqui eu adaptei colocando fuja dos lobos em peles de pastores, né? A Bíblia, meus irmãos, ela fala que nos últimos tempos surgiriam falsos mestres que enganariam a muitos. Por uma questão ética, eu não vou citar nomes, não vou citar igrejas, mas você sabe bem. É só você ligar a sua televisão durante o dia que você vai encontrar vários desses falsos mestres falando. Os falsos mestres, queridos irmãos, eles estavam na igreja da Galácia
E eles também estão aqui nos nossos dias, no nosso país e ao redor de todo mundo. Pastores destilando ódio nas redes sociais, nas mídias, pastores interessados apenas no enriquecimento pessoal, pastores fazendo alianças políticas espúrias e cheias de interesse sem qualquer relação com o reino de Deus. E muitos desses homens, posteriormente, ainda surgem na mídia, se apresentando e dizendo que representam os evangélicos. Certamente não me representam. Certamente não representam o evangelho. E certamente não representam o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos deles são falsos pastores, são falsos mestres, falsos profetas, e nós precisamos tomar cuidado, e nós precisamos aprender a identificá-los para não sermos arrastados pelas suas heresias, assim como aconteceu com os Gálatas. Não é porque a pessoa se apresenta como pastor que ela tem coração de pastor. O que nós temos visto, infelizmente, são muitos lobos vestindo terno e gravata e colocando uma Bíblia embaixo do braço. Portanto, fique atento a isso, porque são esses pastores, na maioria das vezes, que têm anunciado um falso evangelho, que têm pervertido, que têm perturbado a cabeça de muita gente e têm afastado essas pessoas do verdadeiro caminho do Senhor. Amém? Nós estamos, então, concluindo a nossa aula. A gente vai passar para as nossas dúvidas ou comentários, mas antes disso, eu quero dar aquele recado que a gente tem dado no fim das aulas para aqueles que estão nos assistindo através do nosso canal do YouTube. Então, se você tem interesse em participar por videoconferência no Google Meet, para a gente poder se ver, para a gente poder interagir, manda uma mensagem para mim nesse número que está na tela. Eu vou cadastrar o seu contato e assim a gente pode mandar os links das videoconferências para vocês também. Ok? Então, eu vou fechar aqui. Vou retornar. Queridos irmãos, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Eu não sei tudo. Se eu não souber, o Miltinho sabe. Podem ficar tranquilos. Então, podem perguntar aí o que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Quando Paulo fala lá, então, que ele fica surpreso, né, nesse trecho que você leu, isso significa de que ele estava realmente falando que aquele pessoal estava passando por isso, né? Ele não está medindo palavras para expor que eles estavam fazendo isso, fugindo do evangelho de Cristo, é isso? Exatamente. Já é uma acusação direta já daquilo que eles estavam abraçando e vivendo. E quem é que estava no comando, digamos assim, na liderança daquele povo nessa época? Nós não sabemos exatamente quem estava na liderança. O que a gente sabe é que existiam alguns mestres judeus que haviam se convertidos. Provavelmente alguns deles foram fariseus, né? Por isso até o zelo pela observância da lei. E que esses mestres, eles acabavam tendo uma certa influência na igreja e acabavam influenciando, então, algumas pessoas, contaminando algumas pessoas com essa heresia. Tá. A gente vai fazer uma oração para encerrar. Irmãos, eu estava até comentando com a Vivian semana passada como é estranho dar aula desse jeito. Porque quando eu projeto, né, a minha apresentação aqui, eu não vejo vocês. Então eu tô falando para a tela do computador, mas eu não vejo o rosto de vocês, eu não vejo as reações de vocês, né? E com isso eu não tenho um termômetro para sentir se as aulas estão sendo proveitosas, se não estão, né? Então, assim, se você tiver alguma sugestão a fazer, se você achar que as aulas estão muito pesadas, com conteúdo muito pesado, ou que não estão sendo proveitosas, né? Podem me procurar, podem dar a sua opinião, a sua sugestão, tá? Para a gente poder se adaptar. Porque realmente é muito diferente e eu sinto essa dificuldade, essa falta, né, de
de você dar aula olhando no rosto das pessoas e poder ter aquele feedback imediato. Tá ok? Eu vou convidar o Miltinho, para o Miltinho fazer uma oração final para nós, suplicando a bênção do Senhor, suplicando que Deus nos dê uma boa noite de descanso. Amém, Miltinho? Oi! Aleluia! Aleluia! Amém, queridos. Eu queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade de poder participar desse trabalho, mesmo que quase no finalzinho, eu estava ali também gravando a mensagem para amanhã, mas quero agradecer a Deus pelo esforço do pastor, pelo esforço dos irmãos, né, de estar acompanhando, e com certeza os demais que irão participar no decorrer do tempo, né, ouvindo a maravilhosa aula que ficará aí para a posteridade. Que Deus te abençoe, pastor, ali recompense por todo o trabalho desempenhado. Vamos buscar a Deus em oração. Grandioso e soberano Deus, graças te damos, Senhor, por essa rica oportunidade que nos encontramos no seu trono de graça, para apresentar, ó Pai bendito, os seus filhos, ó Pai, que estão aqui, cuidando, ó Pai bendito, se esmerando na sua santa e bendita palavra, para aprender um pouco mais da sua santa e preciosa palavra, ó Pai. Esteja com cada um, Senhor, dando discernimento, a intelectualidade, ó Pai, para que nós possamos não somente ouvir a aula que foi dada para o pastor, mas também colocar em nosso coração e agir conforme a sua santa e bendita palavra, Senhor. Esteja com cada um, ó Pai, que esteja ouvindo essa mensagem, ó Pai, participando dessas aulas, ó Pai, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, ó Pai. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês, viu? Uma boa noite, Deus abençoe. Amanhã a gente tem oração da noite às 9 horas, então aqueles que quiserem e puderem, a gente vai ter mais uma oportunidade de estar junto. Fiquem em paz, Deus abençoe, tchau, tchau.